ao Desconforto Produtivo. Esse episódio aqui, gostaria de conversar um pouquinho com vocês. Eu fiz uma vivência de uma constelação familiar na casa de uma amiga. E hoje, claro que não podia ser diferente, trazer ela aqui para explicar um pouco. É lógico, ali não dava para ficar perguntando muitas coisas, né? Que aquele evento é grande, com várias pessoas. Então a gente aproveita para perguntar hoje. Bem-vinda, Ângela Colameu, é isso? Isso, Ângela Colameu, vem do italiano. Olha só, minha mãe também é italiana. Também, Aí, ó. Imigrantes, não? Isso. Que legal, eu tô Bem-vinda. muito agradecida de estar aqui hoje, muito agradecida mesmo. Eu que Para poder agradeço. falar sobre terapias, para falar sobre constelação, isso é maravilhoso. Legal, mas vamos começar primeiro. Quem que é Ângela? Quem sou eu? Ó. Olha só, eu sou educadora física, porque antes de ser educadora física eu fui atleta de Olha que voleibol, legal. com esse tamanhão todo, né? 1,60 m, né? Mas fui atleta. E aí de lá fui buscar educação física e já na educação física eu vi que eu tinha mais interesse por pessoas que tinham mais dificuldade do que os atletas. Então eu já tinha mais, né? Parecia aquele menino que tinha 2 pés esquerdo, sabe assim, ou Certo. 2 pés direito, assim, que não anda, que não chega em lugar nenhum. Eu chegava lá e dava mais atenção, porque eu falava, o cara que é habilidoso, ele vai. Você dá um empurrão, avisa o pai, avisa a mãe, fala, ó, coloca na escola de futebol ou na escola de vôlei, ele vai. O menino, ou a menina, né, no caso, que tem zero habilidade, que foge da aula de educação física, precisa de mais atenção. E assim foi indo. Da educação física escolar, fui para educação física, fui para natação. Mas você é de São Roque mesmo ou não? Não, eu sou Você- do ABC. Do ABC. Sou do A do ABC, sou de Santo André. Santo André, E nessa São Paulo. época você estava falando lá de São Paulo. Ah. Tava lá. E aí eu fui dar aula de natação. E aí também tinha mais interesse por quem? Por quem tinha medo d'água, pelos fóbicos. E aí isso era encantador para mim, pegar aquela pessoa que tinha pânico, que tinha medo, que tinha horror de nadar. E aí eu gostava de ensinar, de tirar esse medo, e de devagarzinho. Ensinava, claro, os 4 estilos para todo mundo, fazia tudo direitinho, levava para competição, mas o que me dava mais barato, digamos assim, eram os que tinham medo. Daí, né, eu fui pensando, mas será que é só isso? A educação física, o que mais tem para me dar? E aí eu percebi que tava pequeno para mim. E aí eu cheguei por intermédio de um amigo que me disse, você leva um jeito para fazer massagem? E aí eu pensei por 6 meses esse pensamento uma dele. sementinha em você. Ele plantou uma sementinha em mim. Nossa. Aí eu fui buscar a escola que ele me indicou, né? Que é a Escola Amor, que é a Associação de Massagem Oriental, e apaixonei. E aí na época eu dizia assim, bom, metade da vida eu vou dar aula. A outra metade eu vou fazer massagem. Aí depois assim, eu vou fazer massagem. O tempo que sobrar eu vou dar aula. Depois eu falei assim, eu não quero mais dar aula. Olha só. Eu quero fazer massagem. E antes de terminar a massagem, eu encontrei o curso de acupuntura. Porque eu falei, não, tem gente que com a massagem não chega. Né? Aí eu fui buscar a acupuntura. Na acupuntura eu falei, agora tá legal. Mas terminei, todas as formações eu terminei, né? Aí, fazendo acupuntura, encontrei a energização. Falei, ótimo, que é o reiki, né? O laser quântico, cristal, floral. Falei, olha, tô pronta para atender, já atendendo as pessoas. Já tinha largado as aulas, né? Atendia ainda em Santo André. Ia a domicílio, tinha alguns lugares também que eu atendia. Aí me deu assim uma vontade, eu quero trabalhar onde canta o passarinho. Eu quero passarinho, eu não quero mais escutar barulho de carro. Selva de pedra, né? Essa selva de pedra, mesmo sendo ABC, é bem movimentada, é grande. É uma cidade que eu amo, é do meu coração, mas é uma cidade muito grande. Aí de lá eu comecei a procurar lugares para trabalhar no interior. Aí eu fui parar em Joanópolis, conhece? Nossa, cidade do lobisomem. A já. cidade do lobisomem, é essa mesmo. Tem uma cachoeira maravilhosa. A Cachoeira Vale dos Pretos, que é linda, é fantástica. Adoro acampar lá naquela região. É muito boa. E eu fui trabalhar no primeiro spa holístico do Brasil, que chama Hotel Ponto de Luz. E aí, trabalhando lá, e o fio deles que tece aquele hotel, pelo menos era até onde eu trabalhei, é a meditação. E aí eu me encantei pela meditação, e a meditação virou o fio que tece a minha vida, o fio que tece os meus trabalhos. Então, hoje, quem vai passar num atendimento comigo, né, tanto em grupo quanto individual, vai passar pela meditação.
Não existe essa possibilidade. E eu posso conceituar a meditação? Lógico. Ah, bacana. A meditação é estar presente. Ah, mas a gente está presente, né? A pessoa que nunca fala, mas, Ângela, eu estou sempre presente. Não, não está. É muito difícil. É muito Meditar difícil. A pessoa acha que onde está o corpo, está o resto, mas não é verdade. Às vezes está o corpo aqui, o pensamento está em outro lugar, ela está lembrando que ela tem que fazer feijão para amanhã. Esquece de viver o presente. E né? esquece de viver o presente. E às vezes está assistindo outra coisa na televisão ou ouvindo música. Então ela está completamente dissociada, ela não está presente. E o que acontece quando a pessoa não está presente? Ela começa a ter crise de ansiedade, ela pode ter crise de pânico, ela pode ter depressão. Por quê? Porque não estar presente tira a gente de qualquer chance de ir para frente. Eu só consigo mudar qualquer coisa na minha vida quando eu estou aqui no agora. Você consegue mudar no ontem? Não. Você consegue mudar no amanhã? Jamais, né? Algumas atitudes tudo bem, mas uma vez eu escutei falar que, tipo, a depressão é excesso do passado. Isso mesmo. E a ansiedade é excesso do futuro. Isso mesmo. A pessoa fica tão no futuro, né? O que acontece? Quando eu estiver lá, eu vou ser feliz. Quando eu for ficar ali, eu vou ser alegre, né? E ela esquece de viver o que está acontecendo naquele momento. É isso que você quer dizer, né? Ela fica tão nesse amanhã, é isso mesmo, tão lá, e aí ela começa a ter o quê? Gerar medo. Mas eu não conheço, porque a gente não conhece o amanhã. Não tem como. Não tem como. E aí a pessoa começa a imaginar esse amanhã é assim, esse amanhã vai ser assado, esse amanhã. E aí começa a criar o quê? Um circuito de medo, porque é o desconhecido. No fundo, o amanhã, esse medo do futuro é um medo da morte. Se a gente derivar qualquer medo de barata, ou de ladrão, ou de qualquer coisa, a gente vai chegar no medo da morte. Então, essa ansiedade que leva ao pânico é o medo da morte. É o medo do quê? Do desconhecido. O futuro é desconhecido. Então, o caminho é trazer para o presente e a gente tem alguns ganchos. Né? Mas como que eu faço para ficar presente? Primeira coisa é a atenção, a observação. A gente chama que para meditar a gente precisa no mínimo de um tripé. Precisa de 3 pernas. O primeiro pé desse tripé é a atenção, a observação. E observar, a gente já é um observador nato, né? Sim. A gente observa, sai na rua observando as pessoas. E essa observação é ajustar do fora para dentro. Ah, legal. Então, se eu pedir agora para todo mundo, para agora, se observa. O que você observa? Difícil dizer. Eu tenho uma mente muito turbulenta. Eu já tentei várias vezes meditar, né? Uhum. Tentei o ambiente, música, som, mas o pensamento ele trabalha muito, Mas quer né? ver? Para agora e observa. Só para e observa. Qual a sua primeira observação? A paz, tranquilidade para mim que vem no momento. Isso. Eu observo. Estou presente no momento aqui, escutando você. Isso. É isso. Ponto. Né? Não pensando, tenho ali para pagar ou sei lá o que, tem que fazer isso aqui ali. Não, eu estou aqui presente, escutando você. É isso. Isso. Isso eu estou aprendendo. É isso. Então, isso já começa o quê? Desmistificar que para meditar eu tenho que ser um zen budista. Para meditar eu tenho que ter nascido japonês, porque no Oriente as pessoas já nascem, né? Tem uma cultura de meditação, né, no Oriente. Então, não, é prestar atenção. O segundo pé, que é onde a porca torce o rabo. Por quê? Tem mais ainda. Tem mais ainda. Eu achando que já estava no mais, primeiro. André, tem mais. O segundo pé é o não julgamento. O que seria? Si é o não julgamento do que você observou. Tá. Então, às vezes, a pessoa observa o pé e fala assim, eu observei meu pé, mas meu pé tá frio. Ah, mas tá frio porque lá fora tá 15 graus e eu não pus a meia, essa meia... Ela já contou uma história imensa desse pé. Ela tá no presente quando ela tá contando essa história? Não. Não. Ela está conceituando. Então, a gente observa e não conceitua. Então, a dica é, seja lá o que estiver acontecendo, eu observo. Tem um psicólogo amigo meu, inclusive, é meu psicólogo, ele fala, a mente mente. A mente mente. Ela cria história. Isso é um momento, né, dela, seu pé tá gelado, isso aqui, em vez de você estar presente, escutando,
ela fica tentando te enganar a todo momento, né? Ela quer te tirar do presente. Por quê? A mente é uma caixinha reprodutora igual esse vídeo. Ela reproduz o conhecido. E a gente só cria no vazio do desconhecido. É onde a gente tem criatividade. Então, o primeiro pé é observação. O segundo pé é o não julgamento. Eu não conceituo, mesmo que você observa, estou com dor de estômago, ponto. Ai, eu estou muito feliz, ponto. Você não conta a história. E o terceiro pé é, seja lá o que estiver acontecendo, entregue e relaxa, que também não é fácil. Com certeza. Até inclusive, antes de começar o podcast, você falou que gostaria de fazer um minutinho de meditação, né? Vamos fazer? Bora, ué, por que não? Então vamos lá, todo mundo, você também. A primeira coisa que a gente vai fazer é vou pedir para a gente fechar os olhos, eu também vou fechar os meus. Feche os olhos. Isso. Observa a sua respiração, sem mudar. Onde está a respiração? Está no peito? Está na barriga? Está nas costas? E seja lá o que você observou, você não vai falar, nossa, minha respiração está aqui no peito porque eu estou ansiosa, porque eu... Não. Apenas pare e observa a sua respiração. E vai vendo o que acontece quando você observa a respiração. Apenas isso. Não julga e entrega para o relaxamento. E abre os olhos. O que aconteceu com a sua respiração, André? Leveza. Leveza. Eu também estava com a respiração mais acelerada, porque eu estou aqui falando pra caramba. Sim. E aí deu meu ombro relaxou. Isso. Eu senti que parecia que o ombro estava aqui na cabeça. Agora e aí ele soltou. Soltou. Então, pessoal, é isso que tem que fazer. Apenas observe. Observe como você está. E não julgue. É fácil fazer? Dá para fazer 24 horas por dia? Não, mas quanto mais treino você fizer, melhor, né? Observa, não julga. Nunca fale mal de você. Ah, eu não consigo, que eu sou uma besta. Não, não. Falta de treino. É igual andar de bicicleta. André, a gente pega a bicicleta e sai andando? Não, tem que ter não escadinha, tem um monte de Tem todo um caminho, não processo. tem? E aí é a mesma coisa. É treino. Um dia você vai fazer 1 minuto, no outro dia você, poxa, fui bem. Faz 2 minutos, põe no relógio. Para a pessoa não ficar tensa, põe naquele cronômetro, né? Põe no que vai reduzindo até chegar no 0 e apita, porque aí você não fica ansioso. Ai, quanto tempo eu estou aqui? Porque a mente, ela quer controlar tudo. Sim, isso é normal. Ela quer... A minha, a sua e Ângela, de quanto vocês. tempo consegue fazer mais ou menos, Ângela? Hoje em dia... Horas? Não. Horas não, mas eu consigo durante 1 hora. E tem mais uma coisa de meditação para eu te contar. Conte. Essa é uma meditação passiva. E existe meditação ativa. Como assim? Vamos explicar melhor isso aí. Eu posso dançar e estar em meditação. Como isso? Você... Aí já cumpriu. E aí, Edu? O tico-teco já foi. Você pode dançar, você pode ir lá, desde que você esteja atento e prestando atenção. Em 1960, 70, um controverso meditador, o Osho, né, que era o Rajneesh, um meditador indiano, ele é bem controverso mesmo, mas ele tem muitas técnicas de meditação ativa, de você chacoalhar e ir para o grounding, que é o aterramento, né? Que hoje a ciência já descobriu que fazer 20 minutos de aterramento, fazer o grounding, que é você andar na terra descalço, você descarrega toda a energia e faz uma troca de energia, você renova a sua energia. Isso eu gosto bastante de fazer também. Você é montanhista, né? Você anda bastante. Falando nesse ponto aí, até acho que não deixa de ser uma meditação para mim, a montanha. Isso que eu ia falar. Porque eu tenho que estar presente ali naquele momento. Perfeito. Até para ver se
não tem algum bicho peçonhento, alguma coisa, você tem que ter essa atenção. A sua respiração, controlar a sua respiração, porque é uma alta montanha, alguma Exato. coisa assim. Então, aquele momento quieto com você, respirando. Fazendo o quê? Leve, uma Observando. leveza. As pernas estão toda dolorida, mas Isso. você está leve. Porque você está em observação. E isso é uma meditação ativa. Então, aí, para o pessoal de casa, você vai praticar o seu esporte, pratica o seu. Você vai lá para o seu beach tênis. Esteja atento no seu beach tênis. Esteja atento ao seu judô. Esteja presente. Você, dona de casa, você está cozinhando, corte sua cebola, prestando atenção na sua cebola. Cozinhe cozinhando, não cozinhe fazendo outra coisa. Não é legal isso? Muitas vezes a pessoa lá está cortando a cebola, mas eu tenho que fazer aquilo ali, tenho que fazer aquilo lá. E aí corta o dedo. Desatenção, né? Fica Aí corta o dedo. E aí foi isso. Aí cheguei nessa meditação e fui fazendo outras formações. Né? Porque eu queria o quê? Levar qualidade de vida para o meu cliente. Nesse momento estamos em Joanópolis, né? Estamos em Joanópolis ainda. Aí eu fiquei lá 8 anos. Que ali conheci meu marido, né? Coisa gostosa. Ele falou, essa aqui é minha última esposa, hein? Você viu? Ele falou, ele contou, é a última. Eu também, é o último. Então a gente se conheceu lá, de lá não veio ainda para São Roque, mas a gente vinha passear em São Roque. A gente gostava muito de passear em São Roque. Sempre foi uma terra do coração, assim, vamos tomar um vinho em São Roque? Vamos comer um salame em São Roque? Vamos passear em São Roque? A gente já passeava. E aí, há 10 anos atrás, a gente adquiriu um sítio lá que você foi. Sim. Né? E falava assim, um dia a gente vem morar aqui. Um dia a gente vem morar, que a gente só vinha na sexta e ia no domingo embora. E esse dia foi a pandemia. Foi o benefício da pandemia pra gente. Ela falou, fiquem, porque vocês têm que se proteger, né? Porque a gente não sabia o que ia acontecer. Trouxemos a família toda para o sítio. E aí a gente ficou e nunca mais foi embora. Olha só. Então, somos moradores de São Roque, amo São Roque. 5 anos. Voto em São Roque, assim, carro de São Roque, tudo de São Roque. E aí, nisso, e continuando aprendendo várias terapias. Né? Então, eu falei, legal, eu levo para o meu cliente, eu posso levar massagem, acupuntura, energização. Antes disso, eu fui fazer a DEP, que é Dinâmica Energética do Psiquismo, que é uma formação em terapia transpessoal. Né? O que é o transpessoal? Ela vai além da conversa. Ela inclui o quê? A meditação, ela inclui o tarô, ela inclui práticas de respiração, de yoga, ela leva pintura, arte-terapia, né? Tudo isso. Aquela coisa zen, né? Aquela coisa zen, para trazer o cliente de volta para ele. Eu falei, beleza, agora, né? Agora não preciso mais nada. Mentira! A gente acha. Assim, ai, que mentira. Eu sei como é bem isso, né, Edu? É o que eu falo, não preciso mais nada. Uma surpresa nova, então vamos lá! Mas agora eu tô completa, né? Agora eu posso o cliente. E aí o cliente começava a me trazer coisas de repetição. Aí falava, putz, ele é assim, a mãe dele é assim, a avó é assim, será que é genética? Hoje em dia a ciência já traz que a epigenética, já ouviu falar de epigenética? Não. É comportamento. 95% da nossa vida, da nossa reprodução, da nossa família é por comportamento. Olha. Os 5% que sobra, que o Amit Goswami, aquele físico que trabalha também com as meditações, ele fala que a gente só não muda os problemas que ele chama de hardware, que é, nasceu cego. Não tem como mudar, né? Você pode ir tentando cirurgias, é mais complexo, porque não é por comportamento. Nasceu com diabetes tipo 1, nasceu. Não é um comportamento que trouxe. Mas ninguém nasce deprimido. Nasceu, tirou lá da barriga da mãe e falou, nossa, que menino deprimido. Não tem. A depressão acho que começa até um pouco mais tarde, né? Acho que quando você já é um pouco mais jovenzinho, começa a ter uma carga. Hoje em dia tem gente aparecendo com 13, 14 anos já, né? Você não vê criança de 5, 6 anos. Não, porque tá brincando. Se for, é uma coisa muito rara. Muito rara. Tem, mas é raro. Né? Ninguém nasce deprimido, ninguém nasce ansioso. Nossa, nasceu com uma respiração tão acelerada, tão ansiosa. Ninguém nasce ansioso. E aí falei, puxa, tem algo para se aprender. Isso a epigenética traz.
ela fala de comportamento. Até a diabetes que a pessoa adquire, problemas cardíacos que a pessoa adquire é comportamento. E esse comportamento vem de uma estrutura familiar. E aí a gente vai chegar no nosso queridinho. Estamos chegando lá. Estamos chegando lá, ó, pessoal, calma mais um pouquinho. E esse comportamento, eu falei, mas então tem mais algum estudo para eu fazer aí? E calma que já estou fazendo quase outro. É legal, você vê, mais novidades está para chegar. Mais novidades para chegar, segundo semestre. É o grupinho dos... É sem parar. Não dá para parar. Porque, assim, se a função, né? Porque isso eu já vou adiantando da constelação, antes de falar o que é constelação. Constelação fala que quando a gente não tem filhos, eu não tenho filhos, ela fala que a gente tem que fazer algo de bom para a vida. Ah, sabia que ia sobrar para mim? Ia sobrar para você também, não tem filho? Não tenho filhos. Você também não tem, Edu? Ele é novinho ainda, ele é mais novinho, né? Então ele tá 15 anos ainda. Quando a gente não... então, quando a gente não tem filho, a gente tem que fazer servir o mundo. Então, eu falei, olha, eu já faço isso. Nunca Já escutei isso, acredita? Olha Você isso. me deu um tapa agora na cara, que todo mundo fala, né? Que assim, meus funcionários falam assim, eu falo, não tenho filho, mas temos vocês aqui. Vocês são meus filhos. Meus filhos, é Tenho isso. cuidado de vocês. E é servir o mundo, né? Essa sua busca, né, de caminhada, de montanha, tem um propósito maior. Tem. Tudo tem um propósito maior. Tudo tem um propósito maior. Eu nunca pensei dessa forma. E eu gostei. Gostou? Gostei porque é uma coisa que eu gosto muito, ajudar pessoas. Né? Não deixa de ser o desconforto produtivo para ajudar pessoas. Olha o que você está fazendo. O próprio meu Instagram também, que eu acabo levando frases motivacionais ou mesmo alguns estilos de vida para ajudar pessoas. E eu tenho muitos relatos ali, pessoal no particular mandando para mim, né? Não sei, nossa, você está me ajudando muito. Nossa, como é legal ver o seu estilo de vida. Eu falei, pessoal, eu também tenho problemas. É que eu trago para vocês uma forma quando Pedro fala de João, você sabe mais sobre Pedro do que de João. Exatamente. A cobrança do Perfeito. resolver, né? Do resolver. O meu psicólogo falou isso pra mim na sexta-feira. Você tem a cobrança do resolver. Você não consegue ver a pessoa com problema. Você quer resolver. Isso. É uma ausência de você. É uma ausência de vocês. E nós vamos chegar lá. E aí, eu conheci as constelações com um amigo meu que já partiu. Tá lá com o Papai do Céu. Certo. E ele fazia constelações lá no meu sítio. Então foi recente. Já faz, antes da pandemia. Tá. Antes da pandemia. E aí eu adorava participar. Eu falava, então, como que eu resolvia? Eu atendia a pessoa, quando ela precisava de uma constelação, eu encaminhava para esse meu amigo. Mas o meu amigo resolveu ir embora. Ele resolveu partir lá com o Papai do Céu. E tenho certeza que é boa alma, as boas almas. Deixou uma missão com você. E aí eu sonhei, até estou arrepiada. Eu sonhei e minha amiga querida Denise também, que é terapeuta, também sonhou que o Wilson, que é o constelador, passou o bastão para mim. Ele falou, ele me chamava de sister, e eu chamava ele de bro, que era meu brother. Sem ser irmãos, mas era irmão de consideração. E ele falava, Cis, agora é com você. E aí, olha, eu tô arrepiada. Gostoso. Arrepio gostoso. E aí eu fui buscar o estudo, né? Aí busquei, me apaixonei pela constelação. Falei, agora resumiu a vida. Agora acabou, mentira. Oh, não. Já vou contar porque que é mentira. E aí eu fiz o estudo da constelação. E o que é a constelação? Da onde surgiu, né? Da onde surgiu? O Bert Hellinger, que ele era padre, vai ver, ele, na verdade, ele era alemão, ele é da época da Segunda Guerra, ele foi alistado naquela época, ele fugiu, foi um procurado de guerra. Olha. Porque aí ele entrou para o seminário e foi indo. Aí no seminário ele começou a lecionar. E lecionando, ele encontrou as terapias. Aí ele foi fazendo formações em terapias, ajudando no seminário, né, os alunos. E também uma época ele morou com os africanos, ele morou numa tribo Zulu. E o que ele percebeu? Que principalmente nessa tribo, as pessoas chegavam quando tinham um problema, elas não ficavam remoendo o problema, igual a gente faz. Ela chegava no mais velho, no chefe da tribo.
ou no pajé, Sim, assim, cada um- né, o nome, cada um leva. para contar o problema. Ó, eu e o Joãozinho, nós brigamos e aconteceu isso, isso, isso. E ele trazia uma resolução. E era sempre assim. Sempre a pessoa mais nova falava com o mais velho. E ele falou, tem uma hierarquia aí. Tem algo aí, hierarquia. E ele percebeu que os problemas ali é quando a pessoa não pertencia ao grupo, quando ela se sentia de fora. E aí ele fazia todo um trazer a pessoa. E aí ele participou, né? Ele saiu do seminário, foi trabalhar só como terapeuta e ele conheceu as constelações. Já existia a constelação familiar. Mas ele, digamos assim, ele é considerado o pai da constelação, porque ele é o pai da constelação moderna, das novas constelações. Porque ele trouxe uma organização, ele trouxe livros, ele trouxe formações, ele trouxe estudo, né? De uma forma que hoje, quando eu falo hoje, é hoje mesmo, 2025, saiu um livro sobre a ciência e a constelação familiar. Porque algum pouco tempo atrás foi proibido no judiciário, que a constelação está no judiciário, a constelação está no SUS, a constelação está em diversos lugares. Ela está na escola, e é muito linda a escolar, né? A parte da constelação na escola. E essa constelação, né? Onde me perdi agora. De Herbert, como é o nome dele? Herbert Helling, que ele trouxe, Ele né, trouxe através de estudo. Isso, através desses estudos, ele percebeu que tinha uma ordem, uma hierarquia. Eu fui Sim. longe, me perdi. Sim, não, tá é normal. Normal. E aí ele começou, né, a conceituar, e ele conceituou assim, chamado as ordens do amor. Né? Tudo e todos os nossos erros é por amor. Né? Então, Bert Hellinger, né? Bert. O Bert, ele percebeu assim que a primeira ordem é a do pertencimento. Ah, Ângela, é óbvio, né? Todo mundo pertence. Não é óbvio. Não, até porque, inclusive, a primeira constelação que foi no sábado foi sobre pertencimento. Pertencimento, que a pessoa não se sentia, não tinha lugar. Exatamente a temática da pessoa era: eu não me sinto em lugar nenhum. Estou aqui, quero estar lá, quero estar lá, quero estar aqui. Quando estou lá, não estou bem. Quando estou aqui, não estou bem. É assim por diante, né? E aí, né, nessa constelação, percebeu que ela não tinha esse vínculo formado com esse pai e essa mãe, principalmente com o pai. Né? Então, o que acontece com esse pertencimento? Uma pessoa esquecida na família, meu bisavô era alcoólatra, não vamos falar dele, não. Meu tio se matou, não vamos falar dele, não. E aí vai esquecendo essa pessoa. Os mais novos nem têm acesso. Ou assim, nossa, a vovó teve 3 abortos, mas ninguém sabe, só a vovó. Às vezes nem o vovô sabia. Olha só. Desse aborto. Então, são os esquecidos. Esses esquecidos, eles vão perpetrando para frente uma carga em quem é mais novo lá. Mas é uma maldição? Isso não é uma maldição. É uma forma que a natureza, a beleza da natureza encontra da pessoa poder, da gente poder olhar para esse tio-avô, para esse bisavô e falar: eu vejo você. É muito simples a dinâmica. Você viu? Sim. As frases são simples. E essa pessoa só quer o quê? Ser vista. Trazer essa pessoa de volta para o seio da família. Falar: bisavô, você pertence. Trisavô, você pertence. E aí o que acontece? Uma mudança, porque a ordem da família é restabelecida com esse pertencimento. Né? E quando isso não acontece, a pessoa fica perdida, igual aquela pessoa. Sim. Que foi trazer essa constelação. A segunda ordem é hierarquia. Como assim? Os que chegaram antes têm mais direito. Por quê? Imagina o nosso avô. O meu avô, eu tenho 58 anos. O meu avô, se tivesse vivo, ia ter uns 110, talvez. Imagina, na época dele, para ele comer, como é que ele tinha que fazer? Ele tinha que plantar. Talvez seu bisavô, o bisavô do Edu, para comer, tinha que plantar, tinha que regar. Senão não tinha comida. Sim. Né? Hoje, o que a gente faz? iFood. Você disca, simples, né? você liga lá em algum lugar, ou numa pizza, ou você liga até para o restaurante. E o restaurante te entrega em casa. Não é assim? Não tinha nem pizza antigamente, você não entrega. A mãe fazia. Você tinha, ou no máximo, uma pizzaria aqui em São Roque, acho que
na década de 80, mais ou menos, só tinha uma pizzaria que você tinha que ir até o local ainda. E até o local. Quando eu era pequena em Santo André, eu lembro que tinha pizzaria Joia. E a gente ia, sei lá, 2 vezes por ano. Agora você vai numa segunda, numa terça, Você numa quarta, você no vai dia que você qualquer quiser, né? dia. Então, a gente tem mais facilidade. E a gente tem que respeitar os mais velhos. E a gente teve uma constelação lá de hierarquia. Sim, também. De desrespeito à hierarquia. Porque era, no caso dessa constelação, a avó se sentia mãe do filho. E isso Exato. dá uma bagunça tremenda. Esse vínculo do filho com a avó pula a mãe. E a mãe provavelmente se sente perdida, que é o que a gente viu ali, toda desencaixada. A avó não queria sair, né, do sistema, porque assim, eu sou filho da minha mãe, neto da minha avó, parece óbvio, mas não é óbvio. O que acontece quando os nossos pais envelhecem? A gente tende a ser mãe deles, ou pai deles. E isso não é bom. A gente pode cuidar deles? Pode, deve. Com o quê? Com respeito. Mãe, o que você está precisando? Ah, eu quero tal coisa. Não, mãe, isso não pode. Estou desrespeitando. Então é o respeito. Mesmo que ela esteja fazendo algo que no seu julgamento É errado, é errado, tem que ter esse respeito. que ela tá aqui acima de mim. Ela está acima, né? Você quer ajuda, mãe? Como você quer que eu te ajude? Não, eu vou ajudar assim, assim, assim. Porque depois a gente até entra nessa ajuda. Como que deve ser? Né? Já vou falar agora. Para a gente ajudar qualquer pessoa, a primeira pessoa tem que pedir. Sim. Mas muitas vezes a gente quer ajudar porque a gente se acha bonzinho e quer ajudar o mundo inteiro. E aí, às vezes, quem recebe não se acha merecedor e não tem para te retribuir. E ela fica com raiva de você. Já aconteceu com vocês isso? Claro. De você falar, mas eu ajudei o Zezinho tanto e ele saiu com raiva de mim. Faz parte das ordens da Mas isso não ajuda. seria um pouquinho também do ego? Porque ele não tem para retribuir. É ego, mas ego. ele não tem para retribuir. Porque quando você desencana disso, que nem assim, hoje, eu ajudei, se a pessoa, ela... Isso. Oi, deu, nossa, obrigado, tudo. Tá bom, se não fez também, eu fiz minha parte. Ótimo. Né? Mas essa pessoa, ela precisa... Você tem que ajudar só quando a pessoa pede. Essa é a dinâmica. Fala, Edu. Eu aprendi, né, com algumas situações, que é o nível de entrega. Nem todo mundo está preparado para receber um nível da sua entrega. Isso mesmo. Então você entrega numa frequência, por exemplo, 100 e eu recebo numa frequência 50. A sua entrega sempre vai ser maior do que a minha em relação à minha com você. Então Sim. sempre vou me sentir inferior a você, entendeu? Então o ideal é Isso. que você ache uma pessoa que consiga receber a 100 e que a pessoa de 50 receba 50, não tem problema nenhum. Porque sempre vai ter aquela diferença, sempre vai ter aquela... Parece que ela é menor que você, entendeu? Que ela depende de você. Porque o que acontece? Quando você está na mesma frequência, até muda... Bom, tem, percepção. E ele está falando uma coisa muito importante, que é a terceira lei. Aí, ó. Chegou na terceira, viu? Aí. Tá louco? Que é o dar e receber. Dar e receber. Dar e receber. E tem que ter uma troca justa. Né? Eu te dou, você me dá. Eu te dei Sim. o convite, você me retribuiu o convite. E isso a nossa amizade prospera e floresce. Em qualquer situação. Em amizade, relacionamentos, menos pais e filhos. Pais, eles nos dão e a gente não consegue retribuir o que os pais nos dão. Porque eles nos dão a vida. Como é que você retribui a vida? Sabe como? Ou tendo filhos, ou fazendo algo de bom para o mundo. É assim que a gente retribui. Aí tem que ficar pro mundo mesmo. Você dá tempo ainda, Du. Ainda você dá tempo. Né? E é assim que a gente retribui. Esse dar e receber. E ele tanto no positivo, quando eu dou mais. Então, eu chego aqui e falo, oi, André, tudo bem? Nossa, acho que eu apaixonei por você. Você quer sair comigo? Vamos no cinema? Você vai fazer o quê? Essa mulher é louca. Vou sair correndo. Não é assim? Você entregou mais do que... Muito mais. E acontece isso na vida prática. Acho que já aconteceu com vocês. Recentemente, ontem, eu estava com a minha funcionária, ela falando sobre isso aí, de entrega, tudo. E ela, não, porque conheci um cara, estamos pensando em morar, tudo. Eu falei, meu, pelo que isso, amor cara, de Deus. para, desacelera. Não é assim, não. Vocês se conheceram, vai se conhecer melhor, vai fazer isso. Já estavam num nível... Já estava hard. Já hard, e total. vai dar errado. Eu falei, eu até falei Vai assim, dar aposto ruim. com você.
R$100 aí que Não é que vai a dar gente certo. está gorando, não. Não, depois a gente vai lá dar Mas bronquinha aquela nela também. coisa do pertencimento, né? Você tem que fazer, você tem que estar, você tem que entregar, tem que... É aquilo que É o medo de ficar sem. Medo de ficar sem. Medo de ficar sem. E aí, qual é entre aspas, né? Como diria assim, um caminho. Oi, tudo bem? A gente já aconteceu até na constelação da pessoa vir e aí a gente fazer uma simulação, um exercício. Oi, tudo bem? Uhum. Tudo bem, e você? Tudo jóia? Nossa, você é legal. Ah, você também. Pô, vamos no cinema? Ah, vamos. E aí, em retribuição, você me pagou o cinema, eu fui lá e comprei a pipoca. Já estamos fazendo a ordem da troca. Estamos aqui. Estamos indo caminhando A juntos. troca ela tem que ser necessariamente em objetos? Não. Assim, Não. basta uma atitude. Uma atitude. Uma atitude Tá. positiva. Você pode retribuir com uma energia. Né? Porque muitas vezes Ela a pessoa não é pode associar. quantificada. Quem fala que a gente estava falando agora, lá, eu pago o cinema, mas você paga a pipoca. Isso sempre está palpável, né? Tá Tangível. palpável. Né? E quando você sai, mas você pode ser no intangível. Pode. Né? Você deu amor. Sim. Ah, não, mas Né? essa é a pergunta. Muitas vezes, será que a pessoa aceita isso? Porque assim, eu te dei, sei lá, que nem pra mim, você me deu lá a constelação. Daí, ótimo. Agora eu, de repente, só te dei amor. Porra, mas deu uma constelação pro cara e o cara vai me retribuir em amor. Cara, será que essa balança... Isso que eu não consigo entender um pouco dessa eu balança. acho que é também entender o que a pessoa quer, né? Porque, por exemplo... Aí entra no mesma sequência, na frequência que você tava falando. Pra você, eu te dar uma carona num dia que você tá Isso. fazendo muito, é muito importante. Às vezes, pra mim, você atender um telefonema meu num dia X é muito importante. É. Entendeu? Ela não tem uma quantificação. É que a gente quantifica para ficar mais fácil, mais Fácil de lúdico compreender. para a gente compreender. Mas ela tem que ser sempre ganha-ganha. Eu te dou, você me dá, eu te dou, você me dá. E Sim. assim, qualquer relação pode ir para frente. Toda e qualquer. No negativo também. E é onde as pessoas falam, nossa, mas que vingativo. Não é vingativo. Eu te fiz um mal. Para a gente poder continuar, vamos supor que a gente é amigo há 10 anos. Aí eu fiz uma coisa muito chata para você. Você ficou muito mal com isso. Você tem que retribuir de uma forma menor. Se você retribuir igual, vou descontar, né? Vou descontar e fazer sim. igual. Ou retribuir maior, acabou. Acabou qualquer amizade, acabou qualquer resquício. É mesmo? Acabou. Mas você tem que retribuir um pouquinho, porque eu tenho que sentir um pouquinho dessa dor que você sentiu. Um pouquinho dessa dor, para falar assim, putz, foi mal que eu fiz para ele. Aí sim, se a pessoa tiver uma consciência e os dois tiverem, falar, nossa, a gente é amigo há 10 anos, a gente para numa reflexão, fala, não, vamos conversar. Foi mal que você fez, foi mal que eu fiz. Vamos. Isso também não é uma proporcionalidade de avaliar que a pessoa faz sentido. Né? Exatamente. Não, porque se a pessoa faz um mal, que você pode falar, não, eu quero nunca mais olhar para a cara dessa pessoa. E ok. Agora, quando a pessoa fala, não, vou perdoar, o que acontece? Que é como a constelação vê o perdão dessa forma. Ela fala que você se sente maior que a outra pessoa. Você inferioriza e como se você tirasse a capacidade do outro. Então, fala assim, não, eu perdoo pelo erro que você fez comigo. Então, você nunca vai ter chance de sentir e eu vou ser sempre seu dono, eu vou ser sempre superior a você. E isso não é bom. Nossa, pior que... Sei lá, acho que isso aí pra mim é difícil, porque assim... É sempre, difícil. Porque assim, eu sempre aprendi contra o mal com o bem, né? E, Isso, tipo uma assim, visão... Eu também aprendi assim, da visão cristã. É isso, visão cristã. Visão isso cristã. mesmo. E ele era cristão, pensa. Ele era Da face padre. direita pra esquerda, né? Que eles falam. Mas não acho que não é devolver, tipo, você me deu um, eu te dou 2 mundos. Não, mas era... Não, você tem que devolver alguma coisa. alguma Você tem que coisinha pra sentir. sentir um pouquinho. Porra, mas você me deu um murro. Sabe, acho que pelo que ele foi isso, você manda um colo, pô, sabe, que chato isso que Você tem que sentir. Sentir aquela O coisinha. outro tem que sentir, mas você tem que devolver. Quando é no positivo, digamos assim, né? Tem que ser ganha-ganha. Então, vamos quantificar. Eu te dei um lápis, você me deu um lápis e uma borracha. Não, daí tudo bem, você tá no Você positivo. me deu duas coisas, tá Duas no pessoas positivo. felizes, né? No negativo, você me tirou um lápis, eu tenho que tirar alguma coisinha sua. Eu não converso com você hoje. Nossa, minha visão cristã é Foi difícil. né? Nossa, não, minha visão cristã é tipo barra.
Seria uma coisa para me constelar. Né? É algo para se olhar. Porque eu também aprendi assim, né? E eu não quero ofender, imagina. Não, A até por constelação, isso, ela não tem nenhum vínculo religioso, mas ela, até outro dia, estava explicando para minha tia, que é freira, e ela ficou assim, feliz, que ela falou, nossa, tem tudo a ver com a religiosidade. Para ela é super cristão. olha só. Né? Essa visão cristã da coisa. Mas ela não tem vínculo nenhum. Tanto é que a pessoa vai lá, não é, né, quando a gente faz um encontro, né, igual Sim. você foi no sábado, da constelação, ela não tem nenhum vínculo religioso, não tem nenhum vínculo a nada. Ela tem um Você deixa vínculo até que bem explicado que não tem nada a ver com espiritismo. espiritismo, não Apesar tá. de eu ser espírita, então por isso que também tem mais uma dessa. É bom explicar, né? Eu sou espiritualista, mas não tem a ver com nenhuma religião. Porque assim, ela pode abrigar uma pessoa que é cristã evangélica, cristã católica, uma pessoa cristã da Umbanda, um budista, um ateu. Pode estar todo mundo na mesma festa. Tá todo isso que é mundo. gostoso, né? Isso é legal. Isso é Ela abriga tudo e a todos. Isso é muito gostoso. Então, a constelação ela traz as 3 leis, que é pertencimento, hierarquia e troca. E aí, os grandes pepinos da nossa vida que a gente passa hoje, porque em algum momento na nossa história familiar, a minha, a sua e a sua, de todo mundo que está assistindo, foi ferido isso. Sim. Foi ferido. E o caminho é colocar a pessoa no trilho de novo, fazer o que eles chamam de desemaranhamento, essa palavra é gigante, né? Que é tirar os nós, desatar os nós da família. É como se a família, né, aconteceu coisas lá atrás e eu fosse dando nó na corda, nó na corda, nó na corda, e a constelação vai tirando esses nozinhos na corda, vai tirando para o fluxo de vida, para o fluxo de energia percorrer, vir lá de trás para agora. Porque o que mais os nossos antepassados querem da gente é que a gente seja feliz. Sim, é que a gente vá para frente. E eu tenho mais um negócio para falar. Aí, lá vem mais um soco. Lá vem mais um. Sobre boa consciência e má consciência. Ângela, boa consciência é a pessoa ser boa, má consciência não. Não tem a ver com o bem e não tem a ver com o mal. Nada, nada, nada. A boa consciência é quando a gente segue os padrões da nossa família. Certo. Eu faço igual ao papai, igual à mamãe. A má consciência é quando a gente faz diferente. E a gente só cresce na má consciência. Ui. Olha. Ó. Por quê? Eu vou pegar é um filme antigo, né? Poderoso Chefão, não sei se você assistiu. Bom, eu sim, ele não. Meu marido vai ficar feliz que eu falei do Poderoso Chefão, que eu falo, você só assiste esse filme. Clássico, é um clássico. É um clássico. O Michael, ele não queria se tornar mafioso, se você lembra da trilogia, né? Então, o Poderoso Chefão, para quem não assistiu, é uma trilogia dos mafiosos lá de Nova York, lá dos Estados Unidos. E aí vai passando do chefe, né, o capo morre, e aí vai passando para os filhos. E ele não queria. Mas a força da família é muito grande. E ele não conseguiu. Tanto é que ele foi o mais bravo, digamos assim, né? É o mais nervoso ali. E assim, a gente faz. Então, você vê famílias assim, a avó era professora, a mãe é professora, eu sou professora. Né? Eu tive um caso bem interessante, e esse daí não foi para frente, mas eu nem era consteladora ainda. Os pais eram médicos, os avós eram médicos, os tios eram médicos e o noivo estava estudando medicina. E é uma pessoa extremamente inteligente, ela era da Bahia. Ela entrou na faculdade de medicina na Bahia, deprimiu. Parou, veio para São Paulo para se tratar, e aí até a gente começou a fazer atendimentos em São Paulo, e aí ela parava a faculdade de medicina, ela começava a melhorar. O sonho dela era ter um pet shop. Olha só. Ela queria cuidar de cachorro. Estava naquele repetitivo. E aí, mas o pai fez, ela tinha passado em outra faculdade em São Paulo, no interior de São Paulo, não lembro, acho que é Botucatu. Passou lá, deprimiu de novo. Parou. E ela não contava para o pai.
e o pai estava pagando a faculdade. E ela guardava, porque ela é uma pessoa boa, não é que ela estava Sim. sacaneando o pai. Ela pegava e punha numa poupança, que ela falou, um dia eu devolvo para ele. Mas o tamanho e o medo dela contar. Quando ela foi, né, encorajada pela terapia, ela voltou para a Bahia para contar qual era o sonho dela. Ela nunca mais eu soube dessa moça. Olha só. Nunca mais. Ela nunca. Eu mandei. E aí, você volta para São Paulo? Você está como? Sumiu. Ela sumiu. Provavelmente ela deve ter se formado médica a custo de remédios. Né? Então, assim, difícil não é. dizer. Porque, assim. é difícil você quebrar um elo, né? Porque isso é a má consciência. Por mais que você tenha o conhecimento, mas você quebrar esse elo É difícil. é difícil. É difícil. É por isso que às vezes a gente não consegue furar uma determinada barreira profissional. É isso. Né? Às vezes, assim, o seu pai, né, chegou. Seu pai foi, sei lá, gerente do banco. E aí você tem todo o potencial para ser diretor. Mas, assim, como eu posso ser maior que meu pai? Eu estou desrespeitando a ordem. Então, eu tenho que olhar para o meu sistema, né? Então, deixa eu pegar aqui um bonequinho. Opa, nosso amigo microfone. Vou pegar aqui os menininhos. Assim. Então, olha aqui, ó. Vovô foi gerente do banco. Lá, vou falar banco antigo, né? Bamerindos. Vamos falar Itaú que existe, vai. Senão os mais novos vão olhar e falar, quem é essa louca velha aí? Aí, eu fui lá também, entrei no Itaú, fui gerente do banco. Tá? Eu não, meu pai. Meu vovô, meu papai. E eu tô aqui, entrei no banco também. Entrei no banco. Eu tenho todo o potencial, mas aqui, ó, eu não queria trabalhar no banco. Eu não queria. Eu tenho potencial para trabalhar no banco, mas eu tenho potencial para outras coisas. Eu quero ser artista. E essa pessoa começou a adoecer. Mas a boa consciência dela faz com que ela continue no banco, tome os remédios necessários para sobreviver nesse banco, porque ela não pode desrespeitar o vovô e o papai. Entendeu? Sim. Qual é o caminho? É olhar para o papai, para o vovô, e falar, eu vejo o sacrifício que vocês fizeram por mim. Né? E eles estão aqui torcendo que a gente faça o melhor. Né? Eu honro e agradeço tudo que vocês fizeram aqui por mim, mas agora eu peço que me abençoe, mesmo eu fazendo um pouquinho diferente. Não é bonito isso? Bonito é, mas não sei, depende do avô, de alguma coisa. Eles abençoam. É aquele negócio, né? Você é vagabundão, sei lá, alguma coisa assim. Não valoriza, É. não valoriza tudo que eu fiz. Mas o caminho é esse. Se na Por isso que alma eu falo dele... que é difícil quebrar o elo. É que difícil. Depende, Mas assim, vale mais você ficar doente trabalhando e agradando o papai. Por que a gente quer agradar o papai? Para pertencer. Decepcionar, né? Acho que é decepção. Para pertencer. Pertencer. Pertencimento. Eu não quero perder esse pertencimento. Né? Eu não quero perder esse pertencimento. Entendeu? Curiosidades, vamos lá. Manda. Tá assim, aguçada, né? Como funciona quando o campo, né? Porque assim, falamos bastante assim, dessa parte aí, mas eu já fiz algumas vezes, né? Eu seria o bonequinho, né? Que eu gosto de falar. Mas como funciona esse campo aí, que eu acho estranho, é inexplicável. É difícil você explicar isso em palavras, porque assim, é um sentimento que vem na hora, por isso que acaba assim, parece que me misturando com o espiritismo. Você fala, é um guia que está me orientando a falar ou não. Eu queria entender um pouco desse campo. Tá. Um biólogo chamado Rupert Sheldrake, ele conceituou isso de campo morfogenético. Ele fala que tudo tem um campo. Então, como eu disse lá sábado, se a gente vai no futebol, você não vai no futebol rezar. Você vai na missa, você não vai falar gol. Porque mesmo que você queira falar gol, mesmo que você queira falar alto, igual eu estou falando agora, você não consegue numa igreja ou no seu lugar sagrado. Sim. Você vai falar baixo, você vai se conter, você vai falar que... Você vai no campo de futebol, você vai gritar, você vai abraçar os amigos, você... É o campo, é a energia formada. E nossa família tem um campo.
Então, quando eu abro esse campo, eu vou trazer o campo da família do André. Então, é como se acontecesse um download, como se a nossa família ficasse na nuvem falando na tecnologia de hoje, e a gente traz essa família para o aqui e agora, para essa família, para quem precisa ser visto. Constelado, ele emana energia para as pessoas. Seria mais ou menos isso? Ou Ele não emana energia. Quando eu estou ali, né, estou fazendo a pergunta, né, que a dinâmica para quem Sim. nunca participou, a gente faz um círculo, a pessoa que vai constelar, ela vai falar para mim, eu vou perguntar em meditação, você vê que eu sempre entro Sim. com a pessoa em meditação, o que te traz ali agora? O que te traz aqui agora? E ela vai trazer a dor dela, né? No caso daquela moça, quero pertencer. Correto. Né? Ali eu estou já em meditação, mentalizando os pais dela atrás dela. E pedindo a autorização para que o sistema familiar dessa pessoa se manifeste. Pode ser que não aconteça? Pode. Já aconteceu isso? Já. De não abrir nada. E encerra ali mesmo. E encerra ali mesmo. É frustrante, às vezes. Né? Que a gente que gosta de história, Sim, né? quer Gosta ver, de ver, né? O egão, né? O egão. Trisavô, quando não deu para constelar ele no final ali, Né? né? Você dá uma angústia, às vezes, né? Tá, meu ponto vai estar aqui. Isso que eu acho bonito da sua parte, você fala assim, meu ponto vai estar aqui, não conseguimos. Esse aqui não. Aqui conseguimos, aqui não. E o constelador, ele tem que estar onde? Naquela posição da meditação no neutro, sem julgamento. É zero julgamento, zero envolvimento. Eu não posso, né, ter dó, ter pena, ter acontecer. Não, é assim. Vou dar a história como ela é. Então, nesse campo, a gente traz a energia. Ela se manifesta quando a gente abre o campo. Parece mágico, né? Parece, por isso que eu falo assim, é uma coisa Mas estranha. ela acontece, a gente sente. E você sente. vê os trejeitos, a pessoa fala, nossa, você fez o trejeito do meu pai. Você fez o trejeito e faz mesmo. E você sendo um bonequinho, você acaba, sei lá, não quero ficar mais aqui, quero ficar desse lado aqui. Quando por faz. Isso que eu falo, é uma energia. Para quem nunca fez, né? Vou mostrar aqui as crianças, né? Que eu peguei os meninos, vou pegar as meninas. Espera aí. Vou pegar duas aqui. Opa, bati a mão, fez barulho. Aí. Então, a gente usa esses bonequinhos aqui para a pessoa que vai constelar individualmente. Tem aqueles da Playmobil, que são legais também. Meu amigo que faleceu, ele usava papelzinho em formas geométricas. Já vi gente que usa sapato. Só para contextualizar. Então, é a mesma coisa. A gente vai abrir o campo só que vai ser numa mesa, né? Vai pedir autorização desse campo, dessa família que veio trazer esse assunto, seja lá qual for. E aí, a pessoa que está constelando, ela vai fazer todos os movimentos. É bem forte, porque ela vai sentir ela vai sentir o pai, ela vai sentir a mãe, ela vai sentir o avô. Então, eu acho uma constelação muito forte. Olha, vou ser bem sincero, eu já fiz com um bonequinho, né? Foi o Playmobil na época que eu fiz. Mas eu acho que a dinâmica com o ser humano, que ele solta a palavra, lindo. Sabe? Assim, aqui... foi gostoso, mas não chega nem a ser pelo menos ao meu ponto de vista, perto de um ser humano, você escutando ele falar, você escutando o sentimento ali, né? Com certeza. O bonequinho não tem o sentimento. Não tem. Apesar que você vai sentir, mas o que acontece? Tem gente que tem assuntos muito difíceis. Que não quer se expor ali, Não quer se expor. Que, no fundo, o meu assunto, o seu assunto, o seu assunto, o seu assunto, são todos iguais. Inclusive, até uma das outras constelações, o rapaz queria falar com você em particular. Ele falou assim, viu, mas vai ter que abrir aqui. Vai ter que abrir. Tenho que falar aqui? Tem. E aí foi bom, porque todo mundo tem problema na família, né? Tem histórias, não é problema, histórias familiares, né? E nós somos quem nós somos por conta das nossas histórias. Sim. E isso é o mais bonito. Eu sou quem eu sou. Eu sou quem eu sou porque meu pai era o Hélios, minha mãe era a Ruth. Se fosse outra, não seria eu. Sim, com certeza. Então, e isso é uma... Por que é bom constelar? Quando a gente não tem inconformidade com a nossa família, quando a gente acha que deveria ter nascido de outra,
eu tenho bastante gente que eu atendo que não aceita a família de origem. E isso, quando ela não aceita a família de origem, gera um grande problema de depressão. Olha só. Gera um grande problema. Depressão e A ansiedade. pessoa tem que estar aberta, né, para ela querer. Não adianta uma pessoa que, vou convencer o Não Edu, pode. Fala assim, Edu, vai lá que você precisa constelar. Você sabia que não se dá de presente constelação? Ah, é? A não ser que a pessoa queira. Você fala assim, nossa, o sonho do Edu é fazer uma constelação. É aniversário dele, eu vou dar de presente. Mas Caso eu não vou dar contrário- de presente se você não sabe se ele quer fazer. Porque não se constela de surpresa, não se constela por curiosidade. Ah, eu tenho uma curiosidade, então eu vou constelar. Ah, eu vou constelar porque é moda. Não se constela. Hoje ela tá em alta, né? Tem muita gente que pode constelar por... Mas Por tem assunto. modinha. Mas aí assim, eu quero constelar se eu vou ter um namorado. E já aconteceu. E pode ter surpresa. Descobrir coisas que não tava E no aconteceu pensamento. de ter surpresinhas, de ter coisas escondidas. Olha só. E aí foi uma constelação bem pesada, por sinal. Então, assim, por mais que você vai pela sua modinha, é um trabalho muito Toma cuidado, sério. né? Tome Toma cuidado com o que você pede, É, né? Toma cuidado que você pede. Tome que ele vem. Então, a constelação é para trazer luz. Então, não é por curiosidade. Não é porque, vou constelar porque, tô afim. Não. Sinta no seu coração. Você já fez terapia e abordou, vamos supor, você tem um problema com álcool. Você já fez terapia, já fez isso, já fez aquilo. Pô, agora eu vou levar para a constelação. Ver o que é. E já vi constelações com a história do álcool e muito bonitas. Muito bonitas mesmo. Né? Tem um desfecho muito legal e impacta positivamente essa pessoa que tem esse problema. É muito bacana. Já vi também uma moça que eu constelei com problema de obesidade. Aí o público vai falar, por que você não se constela? Já constelei também. É outra história. E ela conseguiu emagrecer horrores depois da constelação. Olha só. Ela tinha um problema Engraçado. muito grande com a mãe. E depois da constelação, ela entendeu e aceitou que a mãe deu tudo. Porque sabe qual é a grande cobrança? Meu pai não me deu o abraço que ele tinha que me dar. Minha mãe... E é sério. Minha mãe não me olhou direito. Meu pai... Não... E assim, a pessoa fica cobrando. Cara, sua mãe e seu pai te deram tudo. Ó, grava isso. Grava. Papai e mamãe deu tudo. Tudo que eles tinham. Todo pai e toda mãe dá tudo para vocês. Deu tudo para mim. E deu tudo para vocês também. Mas me bateram. Aceita. Foi assim. Essa foi a sua história. Você, quem é você hoje, por conta da sua história. E aí eu vou te contar uma história. Tá quase já no fim, né? Não, pode ir. Volta aí. E eu vou contar uma história. Um caso verídico. Uma moça que tinha sido abusada sexualmente pela família. E aí ela tinha depressão, tentou suicídio 3 vezes, né? Assim, bem... E isso é um assunto, infelizmente, comum, tá? E depois de terapia e de constelação, ela percebeu que foi assim. Aceitou a história, fez as pazes com a história. É uma cicatriz? É uma dor? Sim. Sim. É uma dor. Mas, quando ela aceitou essa história, que ela entregou, e ela fala, eu sou essa pessoa, porque eu passei por isso. E tudo que ela foi desenvolvendo, hoje ela tem um programa de ajudar pessoas na internet, que ela... eu não lembro quantas pessoas que ela ajudou, mas muitas pessoas, André. Muitas pessoas. Inclusive, vou até conto pra ti. Eu comecei essa parte de ajudar no Instagram através de uma dor minha. Então, Foi uma dor minha, né? O Edu até participou, ele viu as coisas acontecendo tudo, mas eu soube superar, soube saber que aquele momento eu precisava passar por aquilo, e depois, em cima disso, fiz constelação, fiz ayahuasca, fiz Sim. várias outras coisas assim, de procura de autoconhecimento, que daí eu falei assim, cara, eu acho que agora tem muitas pessoas que tá passando por isso,
eu consigo ajudar. E foi a partir disso que eu comecei a ir para Instagram, começar a trazer essa autoajuda às pessoas. Que legal. Porque quando a gente passa por uma dor, que a gente vai se desenvolver. Então, é agradecer. É agradecer. É Hoje eu agradecer. só agradeço. Não é? Né? Eu agradeço sou por quem aquela eu dor. sou, eu sou. Exatamente. Porque a dor é um aprendizado. Porque é onde a gente aprende. A gente aprende quando pisa no nosso calo, né? Com certeza. Com Você fala, certeza. putz, eu preciso melhorar aqui. E aquele que te cutuca é aquele seu ponto cego. E aí só quem não gosta de você que te cutuca nesse lugar. Ah, sempre, né? É Sempre. aquele que te Aquela ali alfineta. na ferida. Fala, eu preciso me desenvolver aqui. Aí você fala, nossa, é coisa de masoquista. Não é. Isso se chama autoconhecimento. Autoconhecimento, que está em alta agora no momento, né? Que Todo mundo. bom! Você sabe Mas que quando até, eu comecei inclusive, não era. Até mais uma coisinha que foi interessante, que até você falou, me encheram tanto o saco, vamos dizer assim, para fazer a constelação, a primeira vez que eu fiz com o bonequinho. Não sentiu muita coisa. Não senti porque eu não queria. Então, não tem que estar Sabe? preparado. É um Tipo assim, chamado. tá, eu vou, vai, vocês querem que eu vá, eu vou. Né? Então, daí descobriu que na época, sei lá, teve uma irmã que era para ter vindo junto. Não foi, sabe, nessa constelação. Não pegou o coração. Não pegou. Inclusive, eu me dei muito melhor sendo bonequinho nas outras do que sendo constelado. Né? Então, que tipo assim, não foi legal para mim essa experiência. Gosto, falam assim, você precisa. Falei, no meu tempo, agora vai ser no meu tempo. Quando eu quiser, porque não sei o que eu quero constelar. Eu vou lá para constelar, você falou assim, Por curiosidade, não pode. Uma namorada? Cara, não tem, deixa eu saber realmente o que eu quero constelar para procurar essa constelação. É uma dor mesmo, quando você percebe que na sua vida anda e para, né? Com a constelação do rapaz. Sim. Né? A minha vida anda, eu prospero e volto para trás. Eu prospero e volto. Puxa. E ele sentiu o chamado. Eu nem o conhecia, eu conheço a namorada dele. Sim. E ele falou, ela contou o que eu fazia, ele falou, quero fazer esse negócio aí. Então, é um chamado que vem de dentro. Eu acho que todo o caminho, né, a gente, claro, apresenta para as pessoas, né, o intuito de estar aqui é apresentar para as pessoas, e espero que eu tenha falado de forma clara, que, assim, sinto o chamado, não por curiosidade. Puxa, eu tenho uma dor muito grande que eu não consegui sanar com nada. Aí, sente se é o seu momento de levar isso para a constelação, ou se é levar para a terapia, só não fica com a dor. Daí não. Né? Não fica lá, eu nasci. É Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Daí eu... Não. É assim, puxa, porque tudo tem caminho. Né? E a cura é boa, né? A cura é boa. Qual é o. Né? Onde a gente fala, mas onde você vai chegar na vida? O propósito é ir, né? É o caminhar. É o caminhar, é a jornada, né? Se você vai subir a montanha. É a jornada. A montanha é a cereja do bolo. Né? Não é? Chegar lá em cima, né? Você vai Imagina ficar pouco todo o tempo. percurso que você fez. Né? Quando você vai fazer uma viagem, a viagem começa quando você planeja. Exato. Não é? Porque você teve que pensar, às vezes, em passaporte, se é outro Você passa país. mais tempo planejando, fazendo toda a logística, Exatamente. né? Do que lá. Você vai subir a montanha, né? Que vai mesmo. Aí, puxa, como que é a mochila que eu tenho que carregar? Deixa eu me adaptar com essa mochila, com esse peso, com esse tipo de calçado, com esse tipo de roupa. É alimentação. Já começou a sua jornada. Já. Assim como é a vida, é todo dia. Então, todo dia é momento de aprender, todo dia é novo, todo dia é agora. E só tem agora. Lembra disso? Só existe o agora. É agora. Sua chance é agora e só tem agora. Guarda, já mexi no microfone. Guarda isso com você. Tá bom que eu tenho isso para mim? Angela, sempre para terminar, eu gosto de fazer uma pergunta para as pessoas. Manda. Como Ângela gostaria de ser lembrada no futuro? Uau! Olha, até arrepiei. Como uma grande ajudadora. Ajudadora. Uma pessoa que colaborou com outras pessoas, que trouxe luz. Acho que é isso. Trazer luz. Né? Eu lembro quando eu ainda era professora, e aí eu aprendi a respirar direito. Eu nem sabia de meditação, nada. E aí eu comecei a ensinar respiração para os alunos.
E aí, uma pessoa que estava em atenção, eu ficava feliz. Eu atingi um. Tá bom, uma pessoa que sabe respirar. Excelente. E é isso. Então, se uma pessoa for um multiplicador de boas coisas, a gente já tem um caminho enorme, né? A pessoa vê o seu programa, o desconforto, fala, nossa, me tocou. Esse tocar, ele vai passar para frente. É a semente. É a sementinha, basta um para se multiplicando. Basta um. Então é isso, a pessoa que levou luz. Nossa, obrigado. Que agradeço. Até se você quiser deixar suas redes sociais, quem quiser constelar, como faz. Eu deixo. Vamos falar um pouquinho aí disso aí agora para as pessoas. Então vamos lá, quem quiser constelar, né, fazer algum tipo de terapia, constelação individual, constelação em grupo, a próxima em grupo é só em agosto, mas as individuais aqui estão funcionando. Meu Instagram é angela.colameo.oficial. E meu telefone é 11 9 6682 0190. Me manda um WhatsApp, me manda um oi, fala que viu no programa, a gente dá um desconto, ó, 10% de desconto para quem viu no programa e marca. Olha que coisa boa. E cria agora. E também depois do Eduardo coloca também os contatos embaixo na legenda, né, Edu? Boa. Coloca tudo certinho. Maravilha. Ângela, muito obrigado por você estar aqui conosco. Eu gostei. Esse tempinho. Tem muita coisa que você trouxe aqui, com certeza a gente pode fazer até um outro para falar mais especificamente de outras coisas. Vamos falar. Mas nosso tempinho é um pouco curto aqui e já deu para a gente aprender bastante com você. Muito obrigada pelo convite. Eu estou feliz, eu estou confortável aqui nesse desconforto. Desconforto produtivo. É isso aí. Obrigada, pessoal. Obrigada, André. Obrigada, Edu. Pessoal, espero que tenham gostado. Olha, eu falo para vocês, pode fazer constelação, que é maravilhoso com a Ângela. Tá bom? Espero que tenham gostado e até o próximo episódio.